As tragédias da vida. Com certeza você já se fez muitas perguntas em momentos que acontecem desastres, tragédias, perdas e as desventuras que nós enfrentamos em nossa vida. Mas nós precisamos buscar respostas que sejam maduras, sejam equilibradas e principalmente que tenham base na palavra de Deus. Eu quero convidar você nesse momento a refletir sobre esse assunto e entender qual é a resposta na palavra para isso. E existem algumas perguntas que nós fazemos toda vez que acontece algo de ruim conosco. Primeiro, o que eu fiz de errado? Às vezes você também pergunta, por que eu? Existe algum propósito? E onde Deus estava? Vamos refletir sobre essas 4 perguntas. O que eu fiz de errado? Por que eu? Existe algum propósito? E como saber esse propósito? E onde Deus estava neste momento? Primeiro eu quero convidar você a ler na palavra o texto de Romanos capítulo 8, do versículo 31 até o versículo número 39. Olha o que diz a palavra do Senhor para o nosso coração nesse momento. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto da palavra de Deus já nos traz várias respostas sobre esse tema. Primeiro, porque não precisamos acusar ou ser acusados, porque Deus é quem nos defende. Também o texto diz que o próprio Filho de Deus passou por desventuras nessa terra, enfrentou todas as dificuldades que a humanidade enfrenta. E se Deus não poupou o seu próprio Filho, nós também estamos sujeitos a tudo isso. Somos como ovelhas para o matadouro. Mas a maior resposta que esse texto nos traz é que em todas as situações da nossa vida, em nenhum momento Deus nos abandona. Nada nos separa do amor de Deus. Nós podemos passar por perdas, por acidentes, incidentes, por tribulações, perseguições, acontecerem desastres. O que acontecer nessa terra, Deus nos ama incondicionalmente. É o que esse texto fala para nós. Que em todos esses momentos, o amor de Deus jamais nos deixará. E que nós, enquanto estamos nessa terra, passamos mesmo por desastres, por catástrofes, que nós estamos vendo acontecer a cada dia mais. Então vamos refletir sobre as perguntas que nós falamos, que muitas vezes nós fazemos quando passamos por isso. Esses questionamentos, o que eu posso ter feito de errado? Será que foi porque eu fiz alguma coisa errada? Pode ser, às vezes nós fazemos uma coisa que vai desencadear em algo errado. Se você deixar um fogo aceso, você pode correr o risco de passar por um incêndio. Então, mas só que não devemos sempre nos acusar. E por que eu? Por que aconteceu comigo? Por que aconteceu com fulano? São perguntas que nós fazemos sempre.
Existe algum propósito? E essa pergunta, ela é muito boa. Qual o propósito de Deus em tudo o que está acontecendo? E onde Deus estava quando aconteceu esse desastre ou essa tragédia? A primeira pergunta, ela tem uma resposta profunda na palavra de Deus, que é o que eu fiz errado. Se eu fiz alguma coisa, se eu estou pagando pelos meus erros. Existem muitas igrejas e muitos pregadores que ensinam isso, que você está pagando pelos seus erros, ou então alguém está sendo castigado por Deus. Deus, ele pode realmente castigar, se ele quiser. E as consequências dos nossos erros também são inevitáveis. Só que olha o que Jesus falou em Lucas, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 5. É um texto único na história e na palavra de Deus, onde o próprio Jesus fala sobre isso, em Lucas 13, versículos 1 até o versículo número 5. Preste atenção nessa leitura. Naquela mesma ocasião, estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus lhes disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Digo a vocês que não eram. E se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Jesus aqui narra dois fatos históricos, que não existe paralelo em outros livros, como, por exemplo, o grande historiador Flávio Joséfo, ele não narra esses dois fatos. Mas Jesus fala como acontecimentos da sua época, e que tem também um significado e tem uma lógica, porque quando fala de Pilatos, ele era um homem sanguinário. Flávio Joséfo narra várias ocasiões em que Pilatos fazia massacres, inclusive na região de Nazaré, Galiléia, Pilatos fez. E aconteceu que, em um dado momento, alguns galileus faziam sacrifícios e eles aborreceram Pilatos, o governador, mesmo Pilatos condenou Jesus, e então Pilatos mandou matar aqueles galileus e misturar o sangue deles com o sangue do sacrifício que eles estavam fazendo, ou seja, profanando o culto do povo de Deus. O que foi não somente um massacre, um desastre, uma coisa horrível, como também uma profanação da fé e do culto do povo de Deus. E aí Jesus disse que esses homens estavam fazendo um culto para Deus, estavam fazendo um sacrifício, e eles foram penalizados naquele momento. Então Jesus falou assim: olha, eles não eram mais pecadores do que os outros galileus. E todos vocês são pecadores também como eles. Depois Jesus narra outro fato da sua época, que foi uma torre que havia perto do tanque de Siloé, e essa torre desabou e matou 18 pessoas. E Jesus pergunta: vocês acham que esses 18 eram mais pecadores do que os outros moradores de Jerusalém, e que eles estavam pagando por alguma coisa, por isso que a torre caiu em cima deles? E Jesus disse categoricamente, mais uma vez, não eram. Na verdade, todos nós precisamos nos arrepender. E esse era o tema da mensagem de Jesus, o arrependimento. Todos nós somos sujeitos às crises, aos desastres, aos efeitos naturais que há no mundo. Todos somos. Não adianta perguntar: a culpa é minha, a culpa é de fulano, você está pagando? Se por acaso isso acontecer, não somos nós que vamos dizer. Só Deus é que sabe. Então nós não podemos fazer esse tipo de julgamento e nem de culpa sobre nós mesmos. Jesus aqui usou dois fatos para dizer que não adianta perguntar se a culpa é minha
o que eu fiz de errado. O que nós devemos fazer é sempre pedir perdão pelos nossos pecados, sempre santificar nossa vida, sempre nos arrepender, porque todos os pecadores, aí sim, nós somos culpados, porque nós somos pecadores enquanto estamos nessa terra, estamos sujeitos às desventuras deste mundo. A outra pergunta é por que eu? Por que aconteceu logo comigo? Por que aconteceu com aquela pessoa? Por que aconteceu naquele lugar? E também nós devemos refletir sobre isso. Em Mateus capítulo 5, ele vai falar no versículo 45, mas nós vamos ler do versículo 43 até o versículo 45, que vai refletir sobre por que eu. Olha o que diz. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque ele faz o sol nascer sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Nesse texto, Jesus está dizendo que tanto o bem como o mal, tanto as coisas boas como as coisas ruins, tudo acontece com todas as pessoas de maneira igual. Não podemos dizer que eu sou culpado ou que alguém é culpado, e sim nós devemos entender que todos nós somos pecadores. Então não adianta você perguntar: por que eu? Por que fulano? Por que agora? Por que em tal lugar? Não adianta também perguntarmos isso. E aqui existe um grande problema, porque muitas vezes nós queremos dar resposta para coisas que não têm resposta. Nós queremos apontar o dedo e muitas pessoas julgam os outros. E aqui Jesus está mandando que o nosso dever não é dizer quem está errado ou quem está certo. O nosso dever é somente amar. Somente amar. E quando nós amamos o nosso próximo, nós também olhamos para nós mesmos e vemos os nossos erros, os nossos pecados, e sabemos que tanto a chuva como o sol cai sobre os bons e sobre os maus. Ou seja, Deus é justo, Deus é bom o tempo todo, e não compete a nós dizer essas coisas. Então não pergunte por que eu. Deus sabe todas as coisas. A outra pergunta é: existe algum propósito? O que Deus pode fazer? E Ele pode mudar todas as coisas. Existem coisas que são mistério de Deus. Nós vamos aprender sobre isso. Mas se existe algum propósito, Deus ele pode revelar no momento certo. Às vezes no momento da dor, no momento da perda, no momento do luto, no momento do desespero. Nós não conseguimos entender o propósito de Deus. E quando passa o tempo, e principalmente na eternidade, nós poderemos entender os propósitos do Senhor. Olha o que diz Isaías capítulo 55, do versículo 6 até o versículo número 9. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Olha que palavra linda. Se Deus tem um propósito, o plano de Deus é superior ao nosso. O caminho de Deus é superior ao nosso. O pensamento de Deus é superior ao nosso. Deus lá de cima vê coisas que aqui embaixo nós não vemos. Então, na turbulência, quando tudo está turvo, quando há escuridão, quando você não consegue ver à frente, contemplar uma saída, nós não vemos o propósito, mas nós podemos confiar no Senhor. E o que Deus fala? Se converta. Busque o Senhor enquanto se pode achar, porque eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Eu não sei o que eu vou passar daqui a pouco. Então eu tenho que buscar a Deus agora.
porque eu não sei o que eu posso enfrentar. E saber que Deus, Ele tem um propósito em todas as coisas. Ele pode transformar todas as coisas. Ele pode sim intervir, mas nós também assumimos a nossa responsabilidade. Quando nós dizemos que não devemos perguntar por que o fulano, às vezes sim nós devemos assumir responsabilidade, saber que eu sou responsável pelos meus atos, mas que Deus é misericordioso, que Ele é bom. E que mesmo que eu estiver colhendo algo que eu plantei de ruim, que for consequência das minhas escolhas, Ele pode transformar todas as coisas com a sua misericórdia e pode me dar uma chance, uma oportunidade. Ele pode mudar tudo. Então, há um propósito de Deus. Quando nós não estamos alinhados com o propósito de Deus, nós andamos no caminho torto, nós estamos na contramão do que Deus quer para nós. E aí sim, há muitas tribulações. Mas quando estamos na presença do Senhor, mesmo que fomos perseguidos, mesmo que as coisas não são fáceis nesse mundo, nós temos paz no coração. E lá no final, Deus nos honra e Ele transforma todas as coisas. O texto de Isaías também vai responder uma outra pergunta, que é a última, que é onde Deus estava. Na hora que nós passamos por perdas, por lutas, nós choramos, ficamos tristes, ficamos desesperados. E às vezes essa tristeza se transforma em revolta. Por que Deus fez isso? Por que eu? Ou a culpa é de alguém? E às vezes a pessoa também se revolta contra Deus. Onde Deus estava? E aí a palavra de Deus diz em Isaías 57, o versículo número 15, ele vai falar para nós de uma maneira muito clara, onde Deus sempre está. Diz assim, versículo 15 do capítulo 57 de Isaías, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos contritos, dos abatidos, e vivificar o coração dos contritos. Olha só onde Deus habita, onde Deus está. Deus está no seu trono, mas Ele também está no nosso coração. Quando acontecem desastres, perdas, catástrofes, acidentes, tantas coisas ruins neste mundo, e nós pensamos às vezes que é Deus que está ali controlando tudo e fazendo acontecer, mas às vezes também pode ser algo da natureza, deste mundo que nós vivemos, que estamos sujeitos a ele. Pode ser consequência dos nossos próprios erros, na verdade, mas Deus sempre está no seu trono. Ele é Senhor. Ele continua sendo Deus. E nós devemos reconhecê-lo como Deus em todas as circunstâncias e saber que Ele é soberano, que Ele é poderoso, que Ele pode mudar todas as coisas e que, acima de tudo, Ele nos ama. Porque diz que Ele está no seu trono, mas Ele também está no nosso coração. Ele está com aquela que sofre. Naquele momento da dor, é ali que Deus está mais perto de você. É ali que Deus está compadecido com aquele que sofre. Deus vê todas as coisas. E Ele é soberano e é Senhor, então Ele está no seu trono e também no seu coração. Principalmente se no nosso coração há um trono para Jesus. Se Ele já reina no seu coração. E se você chora, se você está sofrendo, Ele está na sua vida. Ele te ama. E eu termino, porque às vezes você pode pensar assim, existem coisas que não têm resposta, mesmo assim eu não consigo entender, porque são mistérios de Deus. E um dia, na eternidade, Ele pode nos revelar. O que Ele não responder aqui, o que não tem resposta na Bíblia, Ele poderá responder quando estivermos na glória. Ou, na verdade, lá não haverá mais dúvida, porque tudo passará. Mas olha o que diz Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Diz assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras
desta lei. E esse texto diz que existem coisas que são mistério, não tem resposta. E o que não tem resposta, eu tenho apenas que entregar e confiar em Deus. E esperar e amar a Deus, receber o seu amor, me arrepender, me converter, preocupar em mudar a minha vida e não mudar o mundo. Eu não posso mudar os acontecimentos que tem no mundo, as guerras, a violência, mas eu posso mudar a minha vida. E eu posso levar o Evangelho. Mas existem coisas que são mistério. Aquilo que está revelado, isso eu devo buscar na palavra. Mas aquilo que não está revelado, não adianta. Os hereges criam resposta para aquilo que não tem resposta. Então, se você não sabe por que você está passando por isso, por que aconteceu tanta coisa ruim, tanta desgraça, no mundo tem acontecido, busque a graça de Deus diante da desgraça. A graça é o amor de Deus, que nos traz o perdão, que nos restaura e que pode mudar todas as coisas. Se há tragédias, se há desastres, se há perdas e tribulações, apenas creia, apenas se preocupe em buscar a presença do Senhor, em amá-lo, em servi-lo de todo o seu coração. Que Deus te abençoe.